Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais um encontro do Araxá Entre Cafés. Estamos num lugar maravilhoso e hoje nós temos uma convidada que vocês vão ficar apaixonados por ela. Eu agora estou com essa mania de procurar o significado dos nomes e descobri que o dela significa cheia de graça. Então, eu acredito que ela seja realmente cheia de graça e para atender e para acolher uma pessoa cheia de graça, nada melhor do que um local cheio de graça, cheio de delicadezas, cheio de detalhes que fazem a gente realmente se sentir. Gente, o cheiro aqui está maravilhoso, vocês não têm noção. Hoje eu estou Renatinha Unhas, tá? E preparada para receber vocês, essa pessoa tão especial que vocês vão ter o prazer de conhecer num momento diferente da vida dela. Por que eu falo diferente? Porque nós estamos no local que eu amo, cafés. E Bolos de Casa é uma cafeteria e uma confeitaria extraordinária. Os bolos daqui, gente, são receitas únicas. E são receitas que parece que a gente está comendo na casa da avó da gente, mas com mais detalhes, com ingredientes únicos, bem pensados em cada momento para te receber e para que o seu paladar seja agraciado com esse momento. Gente, eu disse para vocês, nossa convidada já chegou com uma entrada espetacular, né? Não tem nem o que falar. Leane, primeiramente quero agradecer por você aceitar o nosso convite e estar aqui nessa manhã para a gente bater um papo tranquilo, agradável, mas como sempre, eu prefiro, vocês já sabem, que o meu convidado se apresente. Quem é Leane? Silvéria, estou muito feliz, né? A minha entrada radiante, como você disse, porque eu sabia que aqui dentro teria pessoas especiais, amigas elegantes que moram no meu coração. Você, Silvéria, a Mafalda, que está ali atrás, né? nos bastidores. E, assim, muito obrigada, né? É uma honra estar participando desse projeto seu e da Mafalda. É um projeto que vai dar oportunidade de muitas pessoas virem e contar um pouquinho da sua história. Mas vamos lá, como você me perguntou, para me apresentar. Sim, quem é Leane? Isso. Então, eu sou a Leane Maria Pires Tupinambá, filha de Pedro de Oliveira Pires, Iraci de Oliveira Pires. Hoje os meus pais estão na presença de Deus e eu tenho eles como uma referência da minha vida. E a referência maior que eu trago para a minha vida, para os meus filhos, né, para quem eu convivo, é a palavra respeito. Isso eu vi na presença dos meus pais, e hoje, né, eu trago isso na minha vida, na minha lembrança de vida. Né? Tenho 2 filhos, Luiz Fernando e Vitor Hugo, 2 netos, Henrique e Davi, casada com Fernando Tupinambá. Essa sou eu, minha identidade é essa. Mas eu tenho também, né, para me apresentar como professora, educadora, uma pessoa que gosta do que faz, que ama o que faz. Então, essa é eu, a Leane Maria Pires Tupinambá. Mais conhecida como Leane Tupinambá. E, assim, tudo isso que você disse é retratado no dia a dia para quem convive com você. Então, o seu amor, a sua paixão pelo que você faz, eu não vou dizer só educação, é tudo onde você se envolve inteiramente. Estou cheia de perguntas, mas eu quero falar de algo que aconteceu nesse mês. Nós estamos no mês de março, onde tiveram várias ações relacionadas à mulher, não é isso? E eu gostaria que você falasse da primeira conferência do Conselho da Mulher. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Depois a gente vai falar sobre a Casa dos Conselhos também, que é importante. Mas eu quero começar com o primeiro conselho da mulher que ocorreu, né, essa semana, né, Leandro? Isso mesmo. O que foi esse momento? O que foi esse evento? Isso. Até chegar, né, nessa conferência, só um pouquinho como eu cheguei no Conselho, né, Municipal aí dos Direitos da Mulher. Acho que os convites chegam para a gente no momento certo, na hora certa, e se chegam é porque você é capaz, né, de corresponder a este convite. Verdade. E o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é um órgão paritário, onde temos representantes da sociedade civil e do poder público. Né? Eu, como agora, atuando na administração pública, na Secretaria Municipal de Educação,
a secretaria não tinha uma representatividade no conselho, né? E teve uma alteração na lei de criação do conselho, que o conselho foi criado em 2021, e teve uma alteração o ano passado, onde surgiu a oportunidade da Secretaria Municipal de Educação ter a sua representatividade, eu acho mais do que justo, né? A educação fazer parte também desse conselho, que é um conselho que delibera ações voltadas para a mulher, mais do que nunca a pasta da educação ter a sua representatividade. Já existia, ele foi criado em 2021, porque precisa ter uma lei de criação, então ele foi criado no ano de 2021, né, no governo Robson, e aí, a partir daí, né, ele começou a funcionar, tem toda uma lei, né, dessa criação, onde está as atribuições, a competência do conselho em si, né? E aí, no ano passado, no meio do ano, então, recebemos um ofício da presidente, na época, que era Maria Cecília, falando que a educação, a partir de então, tinha sua representatividade para indicar, né, os seus representantes da educação. Passei para a nossa secretária, a Zulma, ela falou, olha, Eliane, você aceita esse desafio? Eu falei, claro que sim, né? É uma coisa que eu acredito muito, são os conselhos de direitos, e aí me coloquei à disposição, coloquei meu nome, nós temos uma suplente também, eu sou a titular, cheguei no conselho, né, na segunda reunião ordinária, a presidente, que estava na época com compromissos, com problemas e outras demandas, né, falou, despediu, falou que não ia mais continuar na presidência, e aí eu recebi, né, um convite perguntando se eu gostaria de assumir a presidência. Até então a presidência é do governo, porque as presidências dos conselhos eles alternam. Ora é de representantes de governo, ora é da sociedade civil, né? E aí eu aceitei o desafio e já peguei logo com uma ação muito interessante, que é o de novembro, dos 21 dias de ativismo pela mulher. Então, quer dizer, eu já assumi já com essas atividades, e aí, com o apoio das minhas amigas, com as colegas conselheiras do CMDM, nós promovemos, na época, uma caminhada, fizemos uma audiência dos 21 dias, né, de ativismo, e aí, agora veio o mês de março, e chegou para nós, então, né, o convite para essa conferência. E foi uma conferência, assim, extraordinária. Muito. Né? É a primeira, então é uma ação muito importante, uma questão política. Então, como já fala de direitos, que a gente não precisava nem entrar nesse detalhe. Né? Mas eu queria que você falasse, de uma forma geral, você atua na Casa dos Conselhos. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que é desenvolvido lá. Na época, ainda levei os meus alunos para conhecer, e é maravilhoso o que é feito. Eu acho que todo mundo tem que ter esse conhecimento. Explique o que é a Casa dos Conselhos e qual a importância deles. Eu sei que, já vou adiantar, que são vários conselhos que se reúnem ali. Isso. Os conselhos de direitos, eles estão garantidos na Constituição Federal, né? É a oportunidade da participação da população em decisões que podem virar políticas públicas, né, para a população. Tanto é que os conselheiros de direitos, eles defendem, os conselheiros, assim como eu estou nos dois conselhos, tanto do da criança como da mulher, a nossa função maior é justamente defender os direitos humanos, principalmente daquelas pessoas que realmente, né, até desconhecem os seus próprios direitos. Então, eu vou falar um pouco, se eu falar errado, você me corrige. E vocês propõem ações, né, como da criança, que é o que eu tenho mais conhecimento. Projetos e ações que vão beneficiar essas crianças em vários momentos. Né? Então, são atividades esportivas, são atividades terapêuticas, é isso mesmo? Isso. Então, só voltando, que você me fez uma pergunta da Casa dos Conselhos, eu primeiro quis definir o que é ser os conselhos de direitos, e como esses conselhos de direitos eles estão garantidos numa Constituição, o poder público oferece, né, condições para que eles tenham condições de trabalhar, de reunir. Né? Então, existe a Casa dos Conselhos, que é uma casa, uma instituição,
onde ali as pessoas podem se reunir com segurança, né, com um certo conforto, vamos falar assim, né? Para ter uma referência também, isso, né? E para ter uma referência, isso mesmo, né? E essa Casa dos Conselhos, ela fica subordinada administrativamente à Secretaria Municipal de Ação Social, certo? Uhum. Tá? Então, a Secretaria, ela oferece as condições, a equipe técnica, lá nós temos assistentes, nós temos o apoio jurídico, né? Nós temos todas as condições de nós reunirmos, e aí essa logística da casa, ela é mantida pela Secretaria Municipal de Ação Social. E lá tem todos os conselhos de direitos que existem no nosso, estou falando agora em termos de Araxá, né? Então lá reúne, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Conselho de Direitos, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Temos também do antidrogas, né? Então, lá, esses conselhos têm oportunidade. É o espaço dos conselhos. E também é referência para quem precisar de uma orientação em qualquer uma dessas áreas, é ali que eles vão ter a informação e saber a quem recorrer. Com certeza. Né? Então, é muito importante o trabalho que é feito lá. Lógico que tem, a gente não vai entrar na questão, mas tem verbas que são direcionadas para que vocês possam apoiar, né, e valorizar os atendimentos que são feitos a todas essas áreas, né, todas essa população, que são os idosos, as mulheres, da criança é o que eu tenho mais conhecimento, que é a faixa etária que eu trabalho, então a gente tem a tendência a procurar entender aquilo que está mais próximo da gente. Mas você falou de uma palavra muito importante, que eu acho que também está relacionada, que da sua criação, de várias coisas que eu sei que você trouxe da sua criação, você trouxe uma palavra, você enfatizou uma palavra, que é o respeito. O que essa palavra reverbera no seu trabalho hoje? Você já disse que é uma condição que você colocou para a sua família, para os seus filhos, mas e no seu trabalho? O que essa palavra reverbera? Nossa, muito, muito. Eu acho que ela é minha linha, sabe, assim, de trabalho, de vida. Eu acho que é o respeito às pessoas, primeiramente o respeito às pessoas, seja em qualquer lugar onde você estiver, lá na sua família, na sua casa, na sua profissão, na rua, né, entre amigos, aqui, ó, nesse local tão gostoso, tão aconchegante, Sim. Né? O respeito aqui, o horário de funcionamento, o respeito que você tem, até com a limpeza, né? Sim. Entendeu? Então, eu acho que a palavra respeito, ela é muito abrangente. Ela é muito ampla, né? Muito ela ampla. Não se faz só de realmente, eu te respeito, ela se faz de ações. Não, é somente de ações, né? Eu acho que é de ações. E você falando em questão de ações, eu sempre tenho comigo que a ação, o exemplo, educa muito mais do que palavras. Sim. Né? Então você, por exemplo, você está andando na rua, você chupa um picolé, aquele papel do picolé, você jogar no chão, você está faltando com respeito daquela pessoa que limpa, que cuida, né? O local que está ali próximo. Então, seja assim, uma casa, um estabelecimento. Isso. São pequenas atitudes na sua vida que ela, assim, sabe, é muito grande, né? Tem uma dimensão muito grande, mas no seu dia a dia, naquelas pequenas ações, eu acho que ela é fundamental. Gente, vocês viram que nossa mesa já mudou um pouquinho, né? É que nossos pedidos chegaram. Mas eu vou deixar a Leane só com essa vontade por enquanto. Nós vamos continuar o nosso papo, que está super agradável. Leane, eu queria que você contasse para a gente, que eu sei que você já desempenhou diversas funções dentro da educação. Qual que é o poder da educação dentro das atividades que você já desempenhou? E esse poder que eu falo é o poder da transformação. Apesar de muitas falas, né, de ainda pessoas desacreditarem do trabalho que nós fazemos, mas eu queria que você desse esse depoimento da transformação nos setores onde você esteve, das funções que desempenhou e das transformações. Pode ser mínima a transformação, porque às vezes as pessoas acham que transformação tem que ser um boom, né? As transformações são pequenas, é uma metamorfose, né? E ela acontece tão ali devagar, tão ali escondidinha, mas o resultado é maravilhoso. Fala um pouquinho para a gente. Eu acho, sabe, Silvéria, que essa transformação, eu acho que é mais pessoal. Eu tenho tanto amor, tanto carinho, né, pela minha profissão, e eu agradeço
tanto de eu ter tido essa oportunidade de escolha, que eu acho assim que as transformações maiores aconteceram foi mais comigo. Com você. Comigo. A educação transformou a minha vida. Isso é muito né? importante. E a transformação, assim, quando eu vejo, né, que eu passo hoje perto dos meus ex-alunos, que eles me gritam, que eles vêm, que eles me abraçam, e com aquele carinho, com aquele sorriso, eu acho que isso transforma muito a minha vida, né? Para que eu cada vez mais me dedique e tenho a certeza que aquele sorriso que eu recebi, eu deixei marcas. Sim, é e marcas boas. Né? Eu vou contar aqui vou contar um caso que aconteceu recentemente, que eu até assustei, assim, e eu sempre recebo eles com muito carinho, do mesmo jeito que eles vêm com aquele sorriso, com aquele abraço, aquele carinho sincero, e é recíproco. E é uma forma de agradecimento, né? Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma frase que o sorriso é a essência da alma, né? E aquele sorriso que eu recebo, e aquele sorriso que eu retorno a eles, vem da alma, lá de dentro, né? E aí, recentemente, eu encontrei com um, e assim, a minha memória é visual, a maioria eu lembro dos rostinhos. Vocês gostam de falar que todo professor arruma essa desculpa, mas, gente, eu vou justificar, Leandro, não tem como. São muitos alunos para a gente conseguir lembrar todos os nomes, tá? Então, não pense que a gente fala isso porque a gente não quer lembrar do nome, não. Porque é aluno demais. Mas do rostinho eu lembro. Lembro, tanto é que muitos, olha que chegam, né? Às vezes agora na Secretaria Municipal de Educação, a gente recebe muito os pais, ou mesmo hoje as professoras, né? Eles chegam na porta da sala e falam, você já foi meu aluno. Aí alguns falam, não, Leane, na época a senhora é diretora, mas diretora e educadora são meus alunos, né? Ali todos que trabalham na escola são educadores, né? E eles são alunos de todos, né? Da pessoa que está na limpeza, da pessoa que faz a merenda, né? Na pessoa que recebe, na secretária, todos, né? São professores, são educadores daqueles alunos, né? Mas aí, voltando aí ao assunto, né? Aí ele ficou para mim e falou, dona Leandro, eles costumam falar, dona Leandro, mas eu dei trabalho, né? Eu falei, nada, mas vocês eram levados, educados, nem lembro, né? Assim, que vocês eram levados, quando Leandro, a senhora lembra, assim, a senhora me expulsou. A hora que ele falou essa palavra, que essa palavra tem um peso tão triste, né? Porque não existe a palavra expulsão na escola. Na verdade, às vezes, tem alunos que a gente pensa assim, olha, quem sabe em outro espaço, em outro ambiente escolar, vai ser melhor para ele, né? Tá? Aí eu falei, nossa, não fale isso. Ele falou, não, mas eu não fico triste com a senhora, não. Sabe por quê? Porque a senhora me expulsou, não foi culpa da senhora, foi dos meus professores que iam lá toda hora, né? Mas eu também dei trabalho demais, porque era toda hora, não era? Não tinha outro jeito. Eu falei, não, mas eu não te expulsei. Lembra que eu até tentei achar uma outra escola, eu sei que você foi, depois você voltou. Então, assim, né? São fatos, são casos, assim, que hoje a gente fala, né? E só dele falar que eu tive que tomar essa atitude, mas foi de forma carinhosa, e ele hoje ele entende, e isso não marcou negativamente ele. Fez ele entender que as nossas ações têm consequências, pode ser positivo ou não, e que mesmo que o outro faça aquilo, nem sempre ele faz porque quer, que foi o caso. Você teve que redirecionar para outra escola, porque naquele momento ele não estava bem naquele espaço. Com certeza, né? E isso é uma coisa importante de entender. E eu falo muito, às vezes é um clichê, tem pessoas que falam, não é assim, mas eu tenho comigo que às vezes algumas palavras ou algumas atitudes é igual mãe, às vezes mãe tem que ser mais rígida, mais segura, igual pai, né? Falar às vezes umas palavras mais ali na hora, ou tomar isso dentro da escola também, muitas vezes precisam sim. A gente, pelo contrário, nós não podemos ficar só passando a mão na cabeça do aluno, que ali a gente tem que olhar num todo, né? Por exemplo, numa sala que tem 40 alunos, porque a escola Armando Santos era de ensino fundamental, né? E também de ensino médio, e aí a gente tinha assim, 35, 40 alunos.
Então, se tem dois que todos os dias estão atrapalhando, ou às vezes o decorrer, a gente tem que lembrar do todo. Sim, né? tem que priorizar, É e é isso. verdade. E é um olhar cuidadoso para essas crianças. Né? E outra coisa que a gente precisa sempre pensar, que a escola ela é um microespaço de uma sociedade. Lógico, com regras, e só que na sociedade real não tem ninguém para te aconselhar se você não for atrás, porque a escola tem esse cuidado, esses detalhes. Senta aqui, olha suas atitudes, vamos refletir, e nem sempre isso vai acontecer na vida. Mas a escola tenta preparar pessoas, não só academicamente, mas também para a vida, né, para que elas entendam todos os processos que estão ali. Leane, conta um fato dentro desse. Não vou perguntar quanto tempo de carreira você tem, mas dentro desse trabalho, dentro da educação e dentro dos conselhos, algo que te marcou positivamente. Assim que você fala, eu trago isso para mim, sempre me lembro desse momento que foi. A gente espera positivamente, mas se for alguma coisa que trouxe um aprendizado também, você pode contar. Então, são tantos, né? São tantos fatos. Eu vou me reportar à escola Armando Santos, né? Quando eu assumi a direção. Aliás, eu vou um pouquinho antes. Eu vou chegar quando eu cheguei na escola Armando Santos, né? Porque, na verdade, eu já tinha passado por outras 3 escolas e eu fiz o concurso e eu escolhi a escola Armando Santos, até por proximidade. Meus pais moravam ali, descendo a Vereador João Sena, né? E a escola Armando Santos. Sim, era mais próximo. Isso. Assim que eu cheguei à escola, eu fui recebida assim, com muito carinho, mas também assim, com muita austeridade, que eu acho que isso você leva também, que eu acho que tem que ser, né? Pela minha diretora querida Maria Tereza de Ângeles, que hoje já é falecida, né? Eu conheci o filho dela. Isso. Por acaso. Foi por acaso. Foi em Brasília, uma premiação, e ele veio até mim quando falou que eu era de Araxá, e ele falou, minha mãe foi diretora do Armando Santos. Cantadora, e assim, muito séria, muito brava. Ela tinha assim, né? Falava um pouco, mas falava com aquela firmeza. Ela era na fala. Muito, muito. Assim que eu cheguei, ela falou, olha, você escolheu aqui por quê? É porque vocês gostam desse jeito, vocês gostam mais de escola do centro? Eu falei, não, ainda chamo ela de Dona Maria. Tá? Não, Dona Maria, até por causa da proximidade, né? E estou chegando, tem pouco tempo que eu dou aula, mas estou à disposição. Tudo. Aí eu comecei, né? Eu trabalhei com infantil, naquela época tinha o pré-primário. Isso. Silvéria, eu sou muito grata até a Dona Maria, que me deu a oportunidade, eu vim subindo. Eu comecei no infantil, depois eu fui professora alfabetizadora, aí cheguei no 4º ano, que eu não tinha o 5º, né? No 4º ano, aí depois eu passei para o ensino fundamental, eu não tive a oportunidade de dar aula no ensino médio, né? Mas eu como diretora, sim. Mas você conviveu? Convivi com os meninos do ensino médio, né? E aí depois ela me chamou para mim ser eventual, depois eu trabalhei na secretaria com ela, fui supervisora e cheguei a vice-diretora e depois diretora. Então, assim, eu fui galgando. Sim, você passou todos os espaços. Todos. Você fez uma graduação, todos. Né? Mas o fato mais marcante para mim, na minha vida, né, na escola, eu falo escola Armando Santos, que foi minha vida, né, o maior tempo da minha vida. Quando eu assumi a direção da escola, não existia o ensino médio, só tinha o ensino fundamental, até o 9º ano. E eu me lembro que alguns meninos que saíam do 9º ano chegavam, Dona Leandro, você precisa conseguir um ensino médio para nós, porque a gente passa aqui na porta, vou até a escola Lore, vou para a escola Dom José, eu estou falando essas 2 escolas que eram as mais próximas, né? E aí começamos a nossa luta para conseguir um ensino médio. E eu me lembro que aí eu tentei entrar em contato com a Superintendência Regional de Ensino, e aí mandei todos os papéis pedindo, e alguma pessoa falou para mim, Leane, por que você não vai na Secretaria de Estado de Educação? Leva, mostra, né, a necessidade. E aí eu falei, vamos mesmo, consegui um apoio de algumas pessoas, e a gente precisava, aí nós conseguimos mais ou menos umas 20 pessoas apoiando essa pais, colegas diretores, né, e inspetores.
E aí, nós precisávamos de um ônibus, de um espaço para nós irmos para Belo Horizonte. Chegamos lá no gabinete, fomos recebidos, e falou, que hora que vocês querem ir? Eu falei, nós queremos ir amanhã. Ele falou, então amanhã o ônibus está para levar vocês. Nossa. Aí fomos, né? Fomos muito bem recebidos na secretaria, deixamos todo o documento e logo, logo nós tivemos a boa notícia que nós conseguimos o ensino médio para a escola. Então, eu acho assim, uma conquista muito boa, que sim que eu assumi a direção. Então, sim, isso marcou bastante. Você ter tido esse olhar, né? Esse cuidado com essas ações e a necessidade que sim, os alunos te apresentavam. Isso é muito importante. Com certeza. Nós estamos quase acabando. Mas antes de acabar, a gente vai fazer um ping-pong com você. Eu digo a palavra e você me fala o que te remete, sabe? Então, o que significa para você, tá? Trabalho. Nossa, amor, 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 amor é profissão. Família. É a base de tudo. Fé. Que me move. Um hobby. Caminhar. Isso eu sei. E muitas caminhadas, eu sei até com quem, viu? Não vou nem contar aqui, porque procura lá na rede social dela para descobrir com quem que ela caminha. Leane, é um prazer muito grande sempre te ouvir. Você é um exemplo de mulher, de profissional, de pessoa que acredita na educação. Você tem fé na educação, independente do que pensam, do que digam. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. A mensagem que estiver no seu coração, tá? Pode ser da educação, pode não ser, pode ser do conselho, o que tiver aí. O que você quer deixar para essas pessoas? Antes, eu quero deixar também novamente meu agradecimento. Eu te admiro. Obrigada. Você é uma mulher inspiradora, uma mulher linda, uma mulher elegante, um sorriso, né? É o que eu disse, o sorriso é a essência da alma, e você é. Obrigada. Isso, viu? Então, a mensagem que eu deixo é até uma mensagem que agora é um slogan do CNDM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Que eu trago também para toda a minha vida. Lá o nosso slogan lutaremos sempre, né, pelos direitos das pessoas. Pode ser criança, adolescente, a mulher, a pessoa idosa, lutaremos sempre. Principalmente por aquelas pessoas que desconhecem os seus direitos. E isso, enquanto eu puder estar trabalhando, seja na educação, seja nos conselhos, eu vou continuar a batalhar, trabalhar pelos direitos daquelas pessoas que, infelizmente, estão sendo lesadas ou não sabem realmente correr atrás dos seus direitos. É para elas que realmente eu trabalho e vou continuar trabalhando. Que lindo, Leane. Gente, eu volto aqui na palavra da Leane. Se o respeito fosse colocado em prática, literalmente, não desmerecendo, as coisas acontecem que são necessárias. Não teria necessidade do conselho. Mas o conselho existe para lutar por aquelas pessoas que não conhecem ou não sabem os seus direitos, ou sabem pouco dos seus direitos, mas que precisam que alguém fale por elas, porque elas não sabem ainda o poder da voz que têm. Então, que o respeito ele possa ser uma palavra não só usada no dia a dia, mas que ela possa ser colocada em prática no dia a dia. Tá? E fica aí o nosso agradecimento a Leane por esse bate-papo maravilhoso. Eu sempre falo, se vocês gostarem, tem muito mais coisa aqui, gente, para contar, mas não dá tempo de falar tudo. Se a gente for falar tudo de Leane, a gente precisaria de mais um outro momento, um outro podcast. Fica aí a dica, se vocês quiserem, só falar aí nos comentários. Traga a Leane de novo e fale o que vocês querem que ela conte, porque tem muita gente que conhece a Leane e sabe de muitas coisas que ela poderia trazer para mudar a vida de outras pessoas, para tocar e afetar outras pessoas. Agora eu convido você, Leane, para nós tomarmos o nosso café, e vocês que estão nos assistindo, vem para cá também, com bolos de casa, tomar um café e desfrutar desse ambiente. Tá? Muito obrigada e até o próximo Araxá Entre Cafés. Se não, café. Que lindo.